qual foi o segredo de família que você descobriu e que mudou tudo? Durante toda a minha infância, minha mãe dizia que meu pai tinha nos abandonado, que ele era um covarde, alguém que fugiu quando as coisas ficaram difíceis. Eu nunca questionei muito. Cresci acreditando que minha família era só eu, minha mãe e minha avó que morava conosco desde sempre. Mas tudo começou a mudar quando eu fiz 17 anos. A minha avó adoeceu e acabou falecendo. Foi um baque para mim, claro, mas para minha mãe foi devastador. Ela passou dias trancada no quarto, sem falar com ninguém, e eu fiquei encarregado de arrumar o quarto da minha avó para o velório. No meio das coisas antigas dela, encontrei uma caixa de madeira pequena, trancada com um cadeado velho. Não parecia nada importante, mas a chave estava presa por um fio de linha na parte interna da tampa do guarda-roupa. Como se alguém não quisesse que a caixa fosse aberta, mas ao mesmo tempo sabia que um dia alguém a encontraria. Dentro havia fotos antigas. Uma delas me paralisou. Era minha mãe mais nova, abraçada com um homem de olhos claros muito parecidos com os meus. Na parte de trás da foto estava escrito Henrique e nossa pequena esperança. Esperança? Era como minha avó me chamava quando eu era pequena. Comecei a tremer. Quem era esse homem? Por que minha mãe nunca me mostrou essas fotos? No fundo da caixa havia um maço de cartas amareladas, com uma letra torta e meio desorganizada, todas endereçadas à minha mãe, mas nunca abertas. Resolvi ler uma delas. O conteúdo me deixou gelada. Não sou louco, Clara. Você sabe disso. Eles estão me vigiando aqui. Eu preciso ver a Laura. Preciso saber se ela está bem. Não me deixe morrer aqui dentro sem vê-la pelo menos uma vez. Por favor. O remetente era o mesmo nome da foto. Henrique. Meu pai. E o mais estranho era o remetente. Uma clínica psiquiátrica da região. Ao que tudo indicava, ele estava internado há anos, e minha mãe nunca me contou nada. Confrontei minha mãe no mesmo dia, mesmo ela ainda abalada com a morte da minha avó. Ela surtou, gritou comigo, tentou arrancar as cartas da minha mão, dizendo que aquilo era coisa do passado e que eu não devia mexer onde não fui chamada. Mas eu já tinha lido o suficiente para saber que minha vida era uma mentira. No dia seguinte, pesquisei o nome da clínica na internet. Era uma instituição pública, discreta, no interior do estado. Liguei dizendo que era filha de Henrique L., e para minha surpresa, a atendente confirmou que ele ainda estava internado ali. Pedi para visitá-lo. Ela hesitou, mas me passou os procedimentos. Preparei tudo escondida da minha mãe e fui. Nunca vou esquecer do momento em que vi meu pai pela primeira vez. Ele estava muito mais velho do que eu imaginava. Cabelos brancos, olhos fundos, mas ainda assim, ele sorriu ao me ver. Chorou. Tremia como se estivesse vendo um fantasma. Me chamou pelo meu nome, mesmo sem nunca ter me visto antes desde que eu era bebê. E me disse: eu sabia que você viria. Eu via você nos meus sonhos. Sua risada, sua voz. Você é a única coisa que me manteve vivo aqui dentro. Passamos horas conversando. Ele me contou que teve um colapso mental após a morte do irmão, que também tinha problemas psicológicos e foi internado pela minha mãe contra a vontade dele. Ela dizia que era o melhor, mas segundo ele, ela nunca voltou para visitá-lo. Ela o apagou da minha vida. Voltei para casa com um buraco no peito. Minha mãe tentou me impedir de ir lá novamente, mas dessa vez fui eu que gritei. Exigi saber a verdade, e ela finalmente contou tudo. Ela disse que Henrique era um homem instável, que durante uma crise tentou fugir comigo no colo, dizendo que estavam vindo nos buscar, que quase nos matou num acidente de carro, que ela preferiu interná-lo por segurança, e que sim, escolheu esconder tudo de mim, porque achava que era o melhor, que eu merecia crescer sem essa sombra. Fiquei sem palavras. Eu não conseguia mais saber o que era certo, o que era proteção e o que era mentira. Hoje eu ainda visito meu pai. Aos poucos estamos reconstruindo alguma coisa parecida com um vínculo. Minha mãe ainda mora comigo. Mas agora o silêncio entre nós é mais pesado do que nunca. Às vezes me pergunto se minha vida teria sido melhor se eu nunca tivesse aberto aquela caixa. Mas no fundo eu sei que a verdade, por mais dolorosa que seja, era algo que eu merecia. E você? Já descobriu algum segredo de família que te fez repensar tudo? Se gostou da história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias como essa. Comenta aí o que você faria no meu lugar. Te vejo no próximo vídeo.